No clima de campanha para as eleições municipais no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro se deparou com agricultores em protesto contra sua ida à cidade no Pará. Fica retido por 1 hora na rodovia e seus aliados mentem ao tentar culpar o MST. Confira neste vídeo a manifestação realizada por grupo de camponeses e mais. Alexandre de Moraes segue com a política de tolerância zero aos acusados pelo 8 de janeiro e nega domiciliar a condenada que está internada após surto. Veja também Operação Lesa Pátria, que mira suspeitos da quebradeira em Brasília, é prorrogada até 2025. Até o momento, Supremo já acolheu mais de 200 denúncias da PGR contra os envolvidos. Se inscreva no canal antes e ajude a Mídia Ninja a bater a marca de 1 milhão de seguidores. Vamos às notícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou retido por mais de 1 hora em uma rodovia no interior do Pará devido a um protesto de agricultores contra sua visita à cidade de Parauapebas. Os manifestantes criticam o ex-presidente por falta de apoio à agricultura familiar durante o período em que esteve no Palácio do Planalto. Fábio Weingarten, advogado e articulador do ex-presidente, disse ao jornal O Globo que o bloqueio foi dispersado e culpou erroneamente o MST pelo ato. Os protestos foram realizados pela Federação Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura. Joanita de Almeida, pedagoga condenada a 16 anos e 6 meses por participar dos atos de 8 de janeiro em Brasília, teve seu pedido de prisão domiciliar negado por Alexandre de Moraes. Diagnosticada com transtornos mentais, incluindo ansiedade e bipolaridade, ela está internada após um surto por falta de medicação. O ministro ordenou um exame de sanidade mental em 48 horas. A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, foi prorrogada até janeiro de 2025. Inicialmente prevista para terminar em janeiro deste ano, a operação já teve 28 fases e ainda precisa analisar 90 celulares apreendidos. As investigações já identificaram os executores dos atos, cujos casos foram relatados ao STF. A lista de incitadores e financiadores ainda está sendo fechada. Na 28ª fase, a PF cumpriu 15 mandados de busca, apreendeu armas e bloqueou bens de empresários suspeitos de financiar os ataques. São esperadas mais 2 fases da operação até o início do próximo ano. Durante sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, nesta terça-feira, senadores bolsonaristas se queixaram da situação do ex-chefe da PRF, Silvinei Vasquez, após realizarem visitas ao agente preso na Papuda, em Brasília. Em debate sobre o projeto de lei que prevê prisão especial para profissionais da segurança pública, a senadora Damares Alves diz que Silvinei, quem chamou de herói, está preso junto a pessoas perigosas, incluindo o ex-PM Rony Lessa, acusado de executar Marielle. Jorge Seif falou em perseguição contra Vasquez, citando que o governo precisa superar e esquecer os ex-aliados de Bolsonaro. No final de junho, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou 17 senadores da ala bolsonarista a visitarem Silvinei, que está preso sob acusação de atrapalhar o deslocamento de eleitores na última disputa presidencial. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira que a Polícia Federal investiga de 18 a 19 focos de incêndio no Pantanal para determinar a autoria. A informação foi divulgada pela Agência Brasil. Segundo a ministra, a ação humana é o que tem causado a maior devastação já registrada no bioma. Em entrevista para jornalistas, a ministra disse o seguinte: o que nós estamos identificando é que 85% dos incêndios que temos hoje estão ocorrendo em propriedades privadas. A história de que pode ser raio, descarga de raio, não é verdadeira. É por ação humana. A alegação de Marina Silva ocorre após a 3ª reunião da sala de situação criada pelo governo federal para enfrentar a crise ambiental no Pantanal. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados decidiu suspender o uso de dados pessoais publicados em plataformas da empresa Meta para o treinamento de sistemas de inteligência artificial.
Uma medida cautelar foi aprovada pelo Conselho Decisório da Autarquia. O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Foi estipulada multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Na última quarta-feira, entrou em vigor uma nova política de privacidade da Meta, abrangendo plataformas de rede social como Instagram, Facebook e Messenger. O documento autoriza a utilização de conteúdos compartilhados pelos usuários e disponíveis publicamente para o treinamento de IA generativa. Agora, fique com um trecho das falas de Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias durante discurso na Câmara nesta terça-feira, contra a hipocrisia do presidente do BC, Roberto Campos Neto, por se omitir diante da recente alta do dólar. Confira. O dólar hoje à tarde bateu a casa de 5,70. Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Um ataque especulativo contra o real. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo. Não faz sentido. O Brasil tem 350 bi de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central, a estabilidade monetária. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, que é uma ação deliberada. Veja bem, não há motivo para eles estarem fazendo esse processo. Eu vim aqui falar sobre economia. E, aliás, eu quero começar respondendo um deputado bolsonarista que aqui no plenário disse que a economia sob o governo Lula é uma tragédia. Tragédia, deputado, foi a fila do osso que o Bolsonaro permitiu que existisse no Brasil. As pessoas desempregadas e sem comida. Isso é tragédia. Mas eu quero falar da economia sob o governo Lula e começar aqui com os indicadores econômicos. Tem um boletim chamado Focus, que é um boletim do mercado, que o Banco Central, esse presidido pelo bolsonarista Campos Neto, usa para fazer a decisão sobre os juros, que dizia no início de 2023 que nós cresceríamos na economia apenas 0,65% e que a inflação em 23 fecharia em 5,36%. Pois bem, no final de 23, o PIB sob o governo Lula cresceu 2,9% e a inflação caiu para 4,62%. Agora, em janeiro de 24, o Boletim Focus dizia que o PIB cresceria apenas 1,5% e que a inflação seria muito superior a 4%. Pois bem, no acumulado de 12 meses, até agora em 2024, nós já tivemos um crescimento do PIB de 2,5%. E a nossa inflação acumulada está em 3,93%. Mas não são só esses os dados positivos da economia. O desemprego fechou o trimestre em 7,1%, o menor percentual em 10 anos. Nós geramos nesse ano mais de 1 milhão de empregos. O saldo da nossa balança comercial está em 93 bilhões de dólares. O Boletim Focus, esse utilizado pelo Campos Neto, presidente bolsonarista do Banco Central, previa que seria 50% a menos. E o déficit nas contas públicas, que em 2023 foi 2,29%, porque herdamos uma barbaridade de desacordos do governo Bolsonaro, nós estamos diminuindo.